Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Aqui Falamos de Saúde, o vosso podcast moçambicano, onde vários temas de saúde são abordados para que vocês aumentem o vosso conhecimento nessa área e que cuidem sempre mais e melhor de vocês. Hoje nós temos uma convidada super especial, mas antes de nós falarmos dela e falarmos com ela, eu quero pedir que vocês não se esqueçam de seguir as nossas páginas, de mandar-nos perguntas, sugestões. Fiquem à vontade. Este podcast é feito para vocês, então fiquem à vontade para mandar todas e quaisquer sugestões e perguntas que vocês queiram fazer relacionadas com a área da saúde, não só sobre temas que nós abordamos aqui, mas também sobre outros temas. Se vocês quiserem ouvir alguma coisa específica a ser falada aqui no podcast, mandem sugestões, fiquem à vontade, porque este programa, essas conversas são feitas para vocês. Então, voltando à nossa convidada do dia, é uma médica, dentista, que é especializada em ortodontia e nos vai falar hoje sobre um tema muito interessante. Eu diria também que é um tema que muita gente negligencia, porque não vê mal algum, acha que não há nenhuma implicação para a saúde, mas é um tema muito vasto e ao longo da conversa nós vamos aprender bastante. Então, estamos aqui com a doutora Edna Ubis. Bem-vinda, doutora Edna. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É, Muito obrigada também por vir aqui partilhar informações que são muito importantes para as pessoas que estão aqui a assistir esse podcast. Hoje vamos falar sobre sucção digital, ou seja, chupar o dedo, certo? Então, doutora, bem-vinda. Muito obrigada. Em primeiro lugar, felicitar por esta iniciativa e depois agradecer pelo convite. É sempre muito bom e importante falar sobre saúde. Então, é para mim um grande prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho com os meus conhecimentos. Vamos falar, sim, de um tema muito interessante e que gera muitas dúvidas ainda, que é a sucção digital, como bem disse, o hábito de chupar o dedo. Sucção digital é um Não, hábito. doutora, não se preocupe, que antes de nós falarmos do tema, Uhum, há algo que nós fazemos sempre com todos os convidados. Porque nós sabemos que muitas das pessoas que assistem a este podcast uhum. interessam-se pela área da saúde. E algumas dessas pessoas provavelmente queiram também seguir alguma área que esteja relacionada à saúde. Não só medicina, mas também pode ser fisioterapia, toda e qualquer área que esteja relacionada à saúde. Então, nós olhamos para cada um dos convidados que vem para cá como inspiração e pedimos sempre que contem como é que foi, como foram os seus passos até o ponto de decidirem realmente seguir pela área da saúde, pela área da medicina dentária, especialmente para a doutora. Muita Uhum. gente só sabe que existe medicina geral ou especialidades que são, pronto, aquelas que são mais faladas, cirurgia, ginecologia, obstetrícia, mas muita gente não sabe da real importância da medicina dentária. Então, eu queria que a doutora explicasse um pouquinho para nós como é que foi essa jornada. Como é que a doutora só decidiu fazer medicina dentária? Como é que foi? Sim. Ah, Na verdade, eu sempre quis ser médica desde Uhum, criança. E quando criança também só conhecia a medicina geral. E acho que naquela altura aqui em Moçambique também só existia a medicina uhum, geral. Então fui crescendo com esse sonho de ser médica, até que terminei a 12ª, esse sonho continuou. Mas a primeira vez que ou seja, quando concorri, na altura a faculdade de medicina era única, uhum, penso que era única, ou era mais acessível, ou mais próxima para mim, não entrei. Então, nessa altura, no escritório existia só medicina dentária, ainda não ainda não havia havia medicina medicina geral. geral. Eu resolvi fazer a medicina dentária para ganhar alguma equivalência, porque tive a informação que
isso seria possível e tentar, a posterior, concorrer para continuar com o sonho da medicina geral. Mas quando comecei a fazer a medicina dentária, comecei a interessar-me bastante pelo curso e acabei ficando por lá. E hoje sinto-me muito feliz de estar nessa área. Sou médica dentista desde 2009 e, a posterior, ganhei uma grande paixão pela ortodontia. E só há poucos anos, em 2021, é que consegui realizar este segundo sonho na minha área profissional, que foi iniciar a especialização em ortodontia. Agora, doutora, o que é ortodontia? Eu sou médica, eu sou clínica geral, mas eu também não sei o que é. Como é que funciona? De que é que, qual é a especialidade, é uma especialidade específica da medicina dentária, mas Sim. de que é que trata? A ortodontia é uma especialidade da medicina dentária que trata a má oclusão. Má oclusão é a má relação entre os dentes. Ok, agora percebi. E trata também, de certa forma, a reposição dos maxilares, se bem que é uma área mais específica, foi dividida atualmente para a ortopedia funcional dos maxilares, mas também está inclusa, de certa forma, na ortodontia. Então tem ortopedia nas... Sim, Gente, tem. eu quando eu digo que nós aprendemos nesse podcast, não são só as pessoas que assistem em casa que aprendem, eu também aprendo bastante. Por mais que eu vá ler sobre os temas antes de gravarmos o podcast, antes dos convidados chegarem, há sempre alguma coisa nova para aprender. Então, realmente existe ortopedia na área de medicina dentária, gente. É importante sabermos disso. E, doutora, durante a sua formação, quais foram os desafios? O que mais lhe soou como uma dificuldade potencial que, por exemplo, lhe fizesse querer desistir do curso? Porque isso acontece muito. Pelo menos em medicina geral, nós temos bastantes casos de pessoas que, em algum momento, por causa da pressão ou vários outros fatores que possam atrapalhar o desempenho da formação, pensam em desistir do curso. Eu não sei se a doutora passou por isso, como é que foi? Sim. Um momento muito complicado foi a falta de material para trabalhar. A medicina dentária tem materiais muito específicos e a aquisição desses materiais é difícil também. Muitos materiais têm que ser importados, o custo é elevado e, de certa forma, durante muito tempo não é considerada como uma prioridade na saúde no geral. Então, acaba havendo algum déficit de material para trabalhar. Isso até é a tal história de acharmos que medicina é só do pescoço para baixo, depois esquecemos que os dentes também têm conexão com todas as outras áreas do nosso corpo, então achamos que pode ser negligenciado. Muitas vezes a saúde começa na boca. Exatamente. Agora, em termos de pontos fortes, as coisas que realmente fizeram-lhe dizer que, ok, realmente eu quero fazer medicina dentária, é isto que eu vou seguir, não vou fazer medicina geral. Quais foram esses pontos? Estando lá, interessei muito pela área porque é uma área muito associada à dor. E uma dor que muitas pessoas consideram ou definem como uma das dores mais fortes que o ser humano pode experimentar. É verdade. Então, querendo ser médica desde criança e podendo aliviar a dor do paciente, foi um grande incentivo para mim. E depois teve pequenos fatores como não ter que trabalhar horas extras com Urgências, são fatores que de certa forma pesaram a decidir continuar nessa área. Okay. E em relação à ortodontia, o que lhe encantou? Porque, pronto, pelo que a doutora explicou, é aquela área onde para as pessoas que estão a assistir em casa, as pessoas só sabem
pronto, podemos pôr implantes dentários, ou mais ainda, pomos os aparelhos, e etc. Eu acho que essa é a parte que a maior parte das pessoas conhecem. Mas o que é que realmente encantou a doutora? Agora, analisando, eu acho que é porque eu cresci com muitos problemas ortodônticos. Tanto que usei aparelho já adulta, porque é um tratamento que até o momento não é acessível para ninguém. E não se faz em qualquer unidade sanitária, faz-se em locais muito específicos, então não é um tratamento acessível, na verdadeira palavra, tanto para encontrar como para custear esse tratamento. E ter problemas ortodônticos em algum momento limitou-me. Eu não sorria como gostaria de sorrir, deixava-me um pouquinho mais acanhada, limitada. Então fiz o tratamento, não terminei, mas já fiz o suficiente para me deixar um pouco mais confortável. Interessante. Bem mais confortável para sorrir. Interessante. E, doutora, só para finalizar essa parte da formação, em termos de experiência, como é que foi? A doutora saiu da faculdade, depois como é que conseguiu se integrar no mercado de trabalho? Como é que foi essa sua experiência? Essa é uma parte muito interessante para mim, porque na altura, quando eu terminei, o Ministério da Saúde colocava logo os médicos dentistas a serem distritos, recônditos, a maior parte era distritos, não é? Para ficar pelo menos uns 2 anos e depois, se quisesse concorrer para voltar a Maputo. Então, eu terminei o curso numa altura em que eu não tinha vontade nenhuma de ausentar-me de casa, queria estar por perto. Então, quando pensava em ir ou na probabilidade de ir para um distrito recôndito, já ficava bem desanimada. Nessa altura, um padrinho de faculdade, né? Na faculdade sempre temos um padrinho, que são os nossos veteranos. Sim, os veteranos. Sim, sugeriu-me a seguir a carreira militar. Ele tinha seguido a carreira militar, aproveitar e agradecer a ele por essa ideia. Dr. Celso Lemia, cirurgião maxilofacial, médico militar, ele era o meu padrinho. Considero até hoje. Sim, o padrinho da faculdade é eterno. Sim, é eterno, exatamente. Então ele deu-me essa sugestão, disse, pai, na altura, para os médicos dentistas, a afetação era aqui em Maputo, no Hospital Militar. Ainda precisavam cobrir o Hospital Militar para depois, o Hospital Militar de Maputo, para depois começar a preencher outras unidades militares, exatamente. Então a doutora foi a tropa. Preferi ir à tropa por 6 meses que ficar 2 anos ou mais no distrito recôndito. Porque muitas vezes as pessoas ficam chateadas quando nós médicos dizemos que é muito difícil ir para o distrito, etc. Porque agora já é mais confortável. Agora, na altura em que uma boa parte das pessoas que até agora apareceu aqui no podcast se formou, as condições não eram tão boas, as condições de trabalho. Não falo de condições de alojamento, por exemplo, que os médicos tinham direito a casa. Em termos de salário, por exemplo, o salário saía a tempo, ok? Mas em termos de condições de trabalho, especificamente material para trabalhar, era muito complicado. E depois, para a área da doutora, que é muito específica, eu estou imaginando, no distrito a pessoa daquela altura só pensava em que, se hoje em dia é assim, imagina há mais ou menos, sei lá, quase 10, 15 anos, 20 anos. As pessoas queriam o quê? Ter dor de dente, arrancar o dente. E é um pouco frustrante, percebe-se vamos lá dizer assim, essa relutância em querer ir para o distrito naquela altura, porque as condições realmente eram difíceis. Só para ter uma cadeira num distrito recôndito é complicado. Então, era aquela coisa. Queremos ajudar
a população, mas também não temos muito bem como ajudar porque não há condições para isso. Então, hoje em dia, de certeza que já devem estar bem melhores as condições, é bem mais fácil poder ir para o distrito para trabalhar, mas realmente há 10, 15, 20 anos para fazer medicina dentária, eu imagino que devia ser um desafio muito grande, muito grande. Alguns dentistas ficavam frustrados porque não tinham como exercer, não tinham como praticar tudo que tinham aprendido, às vezes nem metade do que tinham aprendido na faculdade conseguiam praticar. É verdade. Então, a pessoa tinha que contar com a sorte de ir para o hospital provincial. Sim. Para poder ter espaço para fazer realmente diferença na vida daquela população, na saúde dentária daquela população. Eu percebo perfeitamente o que a doutora está a dizer. Mas então, doutora, agora, falando do nosso tema de hoje, o que realmente é sucção digital? Porque eu sou mãe, né? E como mãe, a tendência de achar que é normal. Muitas mães acham que é normal chupar o dedo, que não tem problema nenhum. Como é que funciona? Sim. A sucção digital, que é chupar o dedo, na verdade, até um certo período é normal. Dizer que é algo que começa na vida intrauterina. Algumas ecografias é possível flagrar o bebê ali a chupar o dedo. Faz parte do desenvolvimento, é um processo normal. Depois que o bebê nasce, também continua sendo normal, porque é uma necessidade nutritiva, é uma prática para a sucção, que é a única forma do bebê se alimentar. Então, de forma geral, estudos mostram que até uma média de 1 ano é normal que o bebê tenha esse hábito de sucção. Mas depois disso, já começa a ser um fator prejudicial. Depois de 1 ano, ou a criança deve reduzir o hábito ou parar por completo, porque é uma altura em que a criança deve começar a interessar-se por outras coisas, começa a pegar objetos, começa a brincar, então esse hábito deve reduzir, mas em algumas crianças não reduz, continua, permanece por muito tempo, começando a ser muito nocivo. Mas já há algum fator específico, há fatores específicos que nos ditam por que é que isso acontece? Sim. Por que é que as crianças continuam a chupar o dedo depois de 1 ano? O que é que influencia nisso? Alguns estudos provam que continuar a chupar o dedo muitas vezes está relacionado a fatores emocionais. Nem sempre. Isso não quer dizer que todas as crianças que chupam o dedo têm ali alguma carência ou um fator emocional. Mas esse aumenta a probabilidade. Esse fator emocional aumenta a probabilidade da criança continuar a chupar o dedo. Falo de crianças que por exemplo, não chuparam no peito da mãe, o estudo mostra que gera uma carência na criança, ou que foram abandonadas pela mãe, ou que tem a mãe muito ausente, então desenvolvem ali uma ansiedade, uma carência, que faz com que as crianças, para se acalmarem, continuem a chupar o dedo. Até porque chupar a sucção é uma forma de acalmar o bebê. Nós vimos em crianças pequenas que, por exemplo, choram muito, para acalmar, damos alguma coisa para chupar, ou o peito, ou a criança leva o próprio dedo, ou uma xuxa, e a criança acaba dormindo. E há crianças que, por exemplo, para dormir sempre tem que estar a chupar alguma coisa, que é uma forma de se acalmarem. Então, mais uma vez, até uma média de 1 ano, podemos não nos preocupar muito, faz parte do desenvolvimento normal da criança. Mas depois é preciso que comecemos a fazer uma alteração nesse hábito. Mas e aí, doutora, é correto nós tentarmos substituir essa sucção do dedo pela xuxa, por exemplo? Sim, é uma alternativa. A primeira eu iria sugerir, pesquisas feitas, que seria bom primeiro tentar
apresentar outras coisas. A criança que ocupa as mãos, algumas atividades, brinquedos, dependendo da fase em que a criança se encontra, colocar a praticar um desporto, ocupar a criança. Falando especificamente dessa fase transitória, que é de 1 ano, pronto, apresentar brinquedos, coisas que possam interessar a criança, de modo que ela não fique sempre com o dedo na boca. Mas, se não estiver a surtir efeito, mais vale substituir pelo hábito da Xuxa, porque a Xuxa é algo que mais tarde será mais fácil de remover, escondendo, diminuindo a frequência, e o mesmo acontece com o dedo. O dedo está presente com a criança, a qualquer momento que a criança quiser, vai chupar. Então, é um hábito muito difícil depois de remover. Sim, muito difícil. Então, substituir pela Xuxa acaba sendo uma boa alternativa, principalmente naquela fase em que a criança sente muita necessidade de chupar. Só dorme se chupar, só se acalma se chupar algo. Se não aceita de outra forma, coloquemos a Xuxa assim. Sim, porque eu faço essa pergunta porque eu vejo muito mães, e não só a sociedade em geral, falar que é preferível chupar o dedo do que a Xuxa. Eu não sei se a doutora também já ouviu relatos assim, mas sim, e são estudos feitos também. Outro detalhe que não falei, muito importante, as alterações na boca, na face do hábito de chupar o dedo são muito mais graves quando comparadas ao hábito da Xuxa. Então, esse é um fator que pesa muito para preferirmos o hábito da Xuxa em relação. Pois é, e nós estamos a fazer o contrário. Em vez de incentivarmos, entre aspas, a Xuxa, incentivamos o dedo. Sim, falta de informação, por isso estamos aqui nós para debatermos esses temas e aumentar a informação. Mas agora, doutora, em termos de alterações, de facto, o que é que chupar o dedo provoca? O que é que acontece? Que alterações são essas? Sim. Muitas pessoas pensam que a alteração de chupar o dedo é só nos dentes, mas vai muito além. Primeiro, também explicar que a presença ou não dessas alterações depende de alguns fatores, porque há crianças que chupam o dedo, dizem que chuparam o dedo, mas, no entanto, não vemos tantas alterações. Mas há outras crianças, não são crianças, adultos também, que dizem que chuparam o dedo e olhamos para elas e vemos grandes alterações, que até leigos, que não são médicos dentistas, conseguem se aperceber que algo não está bem. Então, para ver essas alterações, depende de uma tríade, que são 3 fatores no caso. A intensidade, a duração e a frequência. A intensidade seria a força ou a pressão dispensada nesse hábito de chupar. Há crianças que colocam o dedo na boca e ficam ali, chupam de leve, mas há outras que até ouvimos sim, que colocam bastante pressão. Essa intensidade. A frequência, como o nome diz, seria o número de vezes ao longo do dia que a criança chupa. Há crianças que ficam o dia inteiro a chupar, principalmente as que não têm muitas atividades. Agora há um grande hábito das crianças ficarem sempre em frente à televisão. Não é muito bom, porque dá muito tempo para a criança ficar com o dedo na boca. Essa está associada, esse hábito está associado aos dois, né? Frequência e duração também, não é? Tem crianças que chupam poucas vezes ao dia, então reduz a frequência. A duração é o tempo que a criança fica a cada vez que chupa. Exatamente. A cada número de vezes que chupa. Então,
Se a criança chupa o dedo com muita intensidade e depois se tem vários intervalos ao mais dia frequência, e depois se fica mais muito duração, tempo, então aí teremos mais alterações. alterações mais graves. Uau. Mas eu prefiro dizer aos pais, aos pacientes, que se já chupa o dedo, nem tentem contar frequência, duração, intensidade. Vamos já tratar de retirar o hábito para evitar alterações. Agora, indo já para as alterações, que foi a pergunta feita, os dentes, a criança fica com uma mordida aberta. O que é isso? A forma normal de morder ou de fechar a boca, ou os dentes se relacionarem, é os dentes de cima, ligeiramente em frente aos de baixo e num leve contato. Essa é a mordida normal. Ai, doutora, não se preocupe que nós temos um molde aqui. Peça molde. Porque assim nós vamos. A doutora vai poder explicar melhor aqui para as pessoas verem. Tem um moldinho. Então, aqui está. Dá para captar, né? Normal. Tá, exatamente o que eu estava a dizer. Os dentes de cima. É como se cobrissem os de baixo. O primeiro terço, ou seja, um terço dos dentes de baixo. Não pode cobrir nem a metade, nem todos os dentes de baixo. Um terço dos dentes de baixo. Então, esta é uma oclusão normal. Como consequência da sucção digital, ocorre uma mordida aberta, que é quando os dentes não se encostam. Os dentes de cima, nesta área de frente, anterior, não encostam os dentes de baixo. Nestes de trás até há contato, muitas vezes. Mas nos dentes anteriores, fica assim. Mas por que isso acontece, doutora? O que alteração estrutural existe? Porque para que isso aconteça, de certeza que há alguma mudança. O que é que realmente acontece? Então, como muitos pensam, não é só alteração a nível dos dentes, mas é alteração também a nível dos maxilares. A nível também do palato, que é essa parte interna de cima, onde o maxilar fica atrésico, isto é, perde esta forma de U e fica assim, não é? O palato fica bem profundo, que é onde o dedo bate, faz pressão, não é? Os dentes ficam para frente, os dentes de cima ficam para frente, e porque normalmente o dedo usado na sucção digital é o dedo polegar, esta parte da mão empurra esses dentes de baixo mais para dentro, então fica uma coisa assim. Ok. Eu acho que nós vamos ver com muito mais facilidade cada vez que notarmos isso. Uma criança fazer a sucção. Vamos perceber então, logo. Isto gera alterações nos dentes, alterações no palato, nos maxilares. Consequentemente, há uma alteração na forma como a criança mastiga, na forma como a criança fala, na forma como ela engole os alimentos. Se repararmos, crianças que têm muitas alterações resultantes do hábito de sucção, falam, não conseguem pronunciar bem as palavras, têm a fala alterada. Mas não é como se tivesse língua presa. Não. São alterações diferentes. Sim. E agora, E até na respiração. Também era isso que eu queria perguntar. A alteração na respiração, que a respiração tem que ser nasal, mas em casos de crianças com sucção digital, as consequências mais graves é uma respiração também bucal. Pois é, eu vejo isso. E tudo isso junto acarreta outros problemas. Então, é verdade. Porque muitas vezes, o que acontece? É como se, mesmo durante a noite, né? Nós temos crianças que roncam e nós achamos que é porque são
pelo menos em termos de clínica geral, muitas vezes nós pensamos em amigdalite, amígdalas aumentadas. Essa é a primeira coisa que nós pensamos quando as crianças roncam muito, adenoides, etc. Mas também pode ser Pode porque estar chupa o associada, se já dedo. tiver todas Uau. essas alterações, uma mordida bem aberta, um palato bem profundo, com respiração comprometida, com respiração bucal, Ok. há ronco. Mas e depois, doutora, e em termos de hálito, como é que eu acho que deve alterar, né? Porque se a pessoa, a criança fica com a boca aberta, respirar, deve haver alguma Com alteração. certeza, porque a boca fica mais ressecada, se a boca está aberta, a circulação de saliva é menor, fica ressecada e boca ressecada é um dos fatores para a litose. Ai, gente, e como é que o que é que os pais têm que começar a, como é que eles podem resolver isso? É verem que a criança chupa dedo e vão direto para o dentista, para o médico dentista, como é que devem proceder? Porque eu imagino que seja um desafio sozinhos e sem muita informação conseguirem resolver essa questão do dedo. Sim. Depende muito da fase em que a criança se encontra, fase cronológica. Então, até aquele 1 ano que eu falei, os pais podem ir deixando, mas estarem atentos à redução desse hábito ou paralisação total do hábito. Podem tentar a alteração, a troca com a Xuxa. E depois de 1 ano e meio, se não estiverem a conseguir absolutamente nada, é preciso aproximar-se a um profissional. Esse tratamento muitas vezes pode ser multidisciplinar, então envolver o médico dentista, o pediatra, psicólogo, fonoaudiólogo também. Ah, é fonoaudiólogo. Sim, Sim, por causa das alterações na fala. exatamente. Então, é um tratamento multidisciplinar. Eu recomendo aos pais a não ficarem muito tempo para tomar essa decisão. E, principalmente, não ameaçarem a criança, baterem a criança, porque por ser um hábito associado a fatores emocionais, isso, essa atitude dos pais de reprimir, bater, gozar, ameaçar, pode aumentar a ansiedade. E piorar o dedo. A aumentar o hábito de Chupar o dedo. É. Por que eu faço essa pergunta, doutora? Porque nós sabemos que as pessoas tentam de tudo antes de ir para o médico, né? Sim. Muitas vezes nós vemos pessoas a dizerem põe pripir no dedo, põe elástico, põe adesivo no dedo. Quer dizer, há uma série de coisas que as pessoas tentam fazer para evitar que a criança chupe o dedo. Mas a verdade é que, pronto, até que ponto é que isso é benéfico para a criança? Sim, como eu disse, é preciso evitar os pais perderem muito tempo a tentar e fazer isso em casa. Porque os pais, fazendo isso por vezes, a criança descobre que isso chama a atenção dos pais. Ok. Aí aumentam o hábito. Quando se trata de pais ausentes, por exemplo, o pai ou a mãe está sempre ali a chamar a atenção, vem com uma boa forma de chamarem a atenção dos pais. Então é preciso delegar esse processo a um profissional. Interessante. E não tentar muito tempo fazer pessoalmente. Okay. No fim das contas, e em termos, há uma coisa que a doutora explicou, que é em relação a estratégias para evitar que a criança chupe o dedo, ocupá-la. Existem exercícios específicos que possam, de alguma forma,
contribuir para que, sei lá, algum tipo de atividade física ou alguma coisa específica que a criança possa fazer para evitar que realmente chupe o dedo? Alguma coisa muito específica? Muito específica, não diria. Psicólogos e fonoaudiólogos podem ser os que mais podem opinar nessa área, mas recomendo muito a prática de desporto, dependendo da fase em que a criança se encontra, como forma de ocupar qualquer atividade que use as mãos e que impeça de levar que impeça a criança de levar o dedo à boca já é muito bem-vinda. O tratamento irá depender muito da fase, da idade da criança. Não só a idade cronológica, como idade dentária. Isso quer dizer, por exemplo, a alteração dos dentes de decídua, que são dentes de leite, para dentes permanentes, de forma geral, ocorre aos 6 anos, mas isso é a idade cronológica. Idade dentária varia muito. Há crianças que fazem a troca aos 4 anos ou um pouquinho depois, aos 7 anos. Então, o tratamento é específico consoante a idade, consoante a personalidade da própria criança também. E das alterações já instaladas. Ok. Então, falar de tratamento específico Vai variar de vai criança para variar criança. sim, de situação para situação. E eu sempre digo, quando inicia a troca dos dentes, é o melhor momento, ou seja, é o limite ok. para fazer a melhor intervenção, para fazer a criança definitivamente parar com o hábito, para evitar que essas alterações estejam presentes também na dentição permanente. Porque depois desta fase, o tratamento pode ser mais complexo. Pode ser necessário fazer extrações dentárias. Imagina ter que extrair dentes sãos sem nenhum problema para corrigir essa anomalia. E há casos até que pode ser necessário fazer uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia dos maxilares. Uau! Então, mais uma vez, é importante que os pais peçam ajuda o quanto antes, o mais cedo possível, para evitar situações mais graves ou para evitar agravamento dos problemas. Ok. Agora, doutora, tem complicações. Porque, pronto, nós falamos aqui das consequências e tal, mas imaginemos que a pessoa realmente, pronto, não queira ir ao estomatologista, né? Não queira ir ao médico dentista, acho que, pronto, eu vou ficar assim com os dentes, pronto, geralmente são crianças, né? Mas são crianças que depois tornam-se adultos, e realmente há casos de adultos que chupam o dedo, né? Existem adultos que chupam o dedo, mesmo na Sim. fase adulta, mas como já têm maior consciência, escondem-se para chupar o dedo, já não chupam assim em público, mas os mais próximos sabem que em algum momento esse adulto, porque é um hábito muito difícil de remover. Esse adulto já quer parar de chupar o dedo, com certeza, mas ele não consegue. Tenta, mas quando dá por ele, está a chupar o dedo. É como se fosse um vício, então, já. Mesmo algumas crianças com um pouquinho mais crescidas, com alguma consciência, por aí 6, 7 anos, que já começaram a perceber-se das alterações que esse hábito causa, elas chegam à consulta e dizem, doutora, eu quero parar de chupar o dedo, mas eu não consigo. Uau! Então, quanto mais tarde tentarmos remover esse hábito, mais difícil será e consequências mais graves terá. Então, nesse caso, se chega a ser um vício, aí a intervenção, eu sei que a doutora mencionou antes, mas a intervenção de um profissional de saúde mental, um psicólogo, é importante. É extremamente importante. Porque só ir à consulta de estomatologia, eu acho que não vai resolver. Não vai. Aí é uma grande necessidade de interconsulta com um psicólogo,
o fonoaudiólogo. Sim, Sim, porque já há alterações, muitas vezes já há grandes alterações na fala, então precisa ir a um fonoaudiólogo, outro terapeuta da fala, para melhorar essa situação. Mas, claro, enquanto isso, o médico dentista tem que estar a trabalhar na remoção do hábito, porque fazer só terapia sem remover, terapia de fala, sem remover o hábito, não irá não é resultar. muito eficaz. Interconsulta irá ajudar bastante. E realmente isso é muito interessante, porque nós achamos que, nós, a população em geral, acha que nós só vamos ao psicólogo se nós temos alguma coisa, quer dizer, alguma coisa que seja muito específica relacionada com a saúde mental, Sim. só, que não tenha uma outra origem. Então, muitas vezes é necessário falar sobre isso, né? Porque, quer dizer, a pessoa pode ficar assim, meu dentista pediu para eu ir ao psicólogo, mas eu ir ao psicólogo porque às vezes a pessoa tem algum trauma, alguma situação muito específica relacionada à saúde mental que faz com que tenha este hábito de chupar o dedo e provavelmente até vai ser resolvida lá com mais eficácia. É verdade. Só que como há esse receio, e principalmente porque as pessoas têm muito receio, até hoje tem receio, ainda é um grande desafio. A consulta com psicólogo, com psiquiatra, e acham que é coisa do outro mundo. É coisa de maluco, como se diz por aí. Mas agora, doutora, só para finalizar, em termos de quando eu estava a falar de complicações, era o quê? Se a pessoa não fizer nada, o que realmente pode acontecer com a saúde oral dessa pessoa? As coisas mais frequentes que a doutora já viu acontecerem quando a pessoa vai negligenciando. Má oclusão, que são essas características todas que apresentei, mordida aberta, dentes para frente. A má oclusão leva a problemas na ATM, que é esta articulação. Já falamos aqui, a articulação temporomandibular, esta. Exato. Problemas na ATM, acarreta dor, muitas vezes, dificuldade na mastigação, problemas no estômago. Paciente que não mastiga bem, pode desenvolver problemas gástricos. Mau hálito, cáries, porque a boca fica sempre aberta, ressecada. Então, pode ser um paciente propenso a cáries. Depois das cáries, vem dores. Há também baixa autoestima, porque a face fica alterada. Então, esteticamente, o paciente não se sente bem, principalmente na fase adulta. Já fica com muitas alterações que podem levar a uma baixa autoestima e, com isso, todos os outros problemas psicológicos, não é? E não só infecções dos dentes, né? Não só as cáries, talvez também outras. Respiratórias, Sim. todo Se fica tudo sistema assim, aberto. Exatamente, todo o sistema respiratório é uma grande alteração. Ok, doutora, mas agora então, o que a doutora acha que os pais que estão lá em casa a ouvir, pais, familiares, de pessoas que têm alguém, algum filho, um sobrinho que chupa o dedo, devem fazer? Qual é a recomendação que a doutora deixa para eles para que possam resolver essa situação? Porque muitas vezes a pessoa normaliza mesmo. Há muita gente que acha que é normal chupar dedo e não liga muito para isso. Mas depois, à medida que o tempo vai passando, vê que de facto alguma coisa está acontecendo, nem sabe de onde é que está a vir isso, só sabe que está doente. Exatamente. A minha principal recomendação é não adiar a busca de ajuda. Não deixar para mais tarde, não tentar impedir ou remover pessoalmente o hábito
e sim delegar a um profissional. Dependendo da fase em que a criança se encontra, pode começar por um pediatra, um médico dentista. Estes dois são os principais para depois poderem encaminhar a outros profissionais se houver necessidade. Falo do psicólogo, do fonoaudiólogo. Então, a minha principal recomendação, não vamos adiar, vamos procurar ajuda, porque as consequências, quando o hábito é removido tardiamente, são graves. São consequências muito graves. E porque é muito mais difícil de remover o hábito quando já é antigo, numa fase mais avançada. Quanto mais cedo removermos, de certa forma, mais fácil é. Ok. Ok, doutora, muito obrigada. Nós aprendemos muito, muito, muito com a sua explicação. E eu tenho certeza que as pessoas estão lá em casa. Se tiver alguma dúvida, nós sempre pedimos que mandem para nós nas redes sociais. Então, se tiver alguma dúvida, de certeza absoluta que nós vamos chatear a doutora para que a doutora possa esclarecer todas essas dúvidas e nós podemos transmitir para quem assistiu. Então, muito obrigada, doutora Edna. Eu é que agradeço e farei questão, sim, de esclarecer todas e qualquer dúvidas que surgirem, porque não é possível falar de tudo. Este tema é muito vasto e o nosso tempo curto. Então, se tiverem dúvidas, será um grande prazer esclarecer. Para aqueles que quiserem ter uma consulta com a doutora, para onde é que se podem dirigir? A doutora explicou, sim, que é médica militar e etc. Mas onde é que a doutora dá consultas neste momento? Como é que eles podem contactar? Consultas de estomatologia no Hospital Militar, é o principal sítio. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Obrigadíssima, muito obrigada. Então, para você que ficou até o fim, muito obrigada por ter acompanhado mais um tema importante sobre saúde, principalmente sobre saúde das crianças. Nós sabemos que esse hábito, de acordo com aquilo que a doutora explicou, começa muito cedo, começa antes até de nós nascermos. Então, muito obrigada por nos ter acompanhado. Não se esqueça de seguir o nosso canal, não se esqueça de pôr lá um gosto se gostou daquilo que ouviu. Não se esqueça de fazer anotações, escreva todas as suas dúvidas num papel para que depois possa nos enviar e nós podemos esclarecer. Afinal, isto é mais do que um simples podcast. É como se fosse uma espécie de escola para que as pessoas consigam perceber, esclarecer tudo aquilo que é dúvida em relação à saúde. Tá bem? Então, não se acanhem, mandem as suas dúvidas, perguntas, sugestões, que nós estamos abertos a isso. Muito obrigada e até ao próximo episódio.